Boa noite a todos que estão assistindo. Sejam bem-vindos a mais uma palestra, conversa de hoje, que vamos falar sobre o Cristo Consolador. A gente vai falar sobre esse papel da dor nas nossas vidas, como passar por ela de uma maneira equilibrada e entender qual o papel do cristianismo nas nossas vidas para passar por essas dores, né? Porque, como diz Cristo, o seu jugo é leve, o seu fardo é suave. Então, quando nós entendemos isso e compreendemos o papel da dor e das atribulações nas nossas vidas, nós conseguimos ter uma fé e uma confiança maior nos obstáculos que a gente passa, nos desafios da nossa vida, e assim conseguimos estar muito mais corajosos para enfrentar tudo isso, né? A questão é não é buscar entender por que passamos pelas dores. A pergunta não é essa, a pergunta não é por quê. A pergunta é para quê? Qual a finalidade dessa provação na minha vida? Para que eu estou passando por isso? Se a gente parar e fazer um retrospecto de todos os momentos difíceis que passamos, a nossa consciência vai nos responder que a finalidade de tudo isso é de nos tornarmos melhores. Eu gosto muito de uma analogia que Leon Denis é um escritor, filósofo espírita. Nesse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e também no livro Depois da Morte, ele faz reflexões sobre a dor, e ele fala que o vidro, para se tornar forte, ele tem que passar pela têmpera em fogo de alta temperatura, e só assim ele se enrijece. Assim como o diamante precisa ser lapidado para ter o seu real valor. Então, é uma analogia muito interessante para as dores que nós passamos nas nossas vidas também. Elas são para nos burilar. É como se a dor fosse um cinzel e nós fôssemos a pedra bruta. E a cada obstáculo que nós passamos na nossa vida, nós conseguimos ir entalhando melhor essa pedra bruta que somos, até nos tornarmos esculturas dignas de Michelangelo. Então, esse é o sentido da dor, né? A gente buscar vivenciá-la, não evitá-la, e com atitude corajosa de entender que há um intuito por trás disso. E, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, existem 3 tipos de dor. Tem a dor expiação, que é aquela que busca o nosso reequilíbrio, né? Porque depois de muitas provas, muitas quedas, nós pedimos essas providências retificantes para nos reequilibrarmos com essa lei divina. Tem a dor evolução, que ela tem a ver com o nosso autoaprimoramento, é aquela dor que nos torna melhores. E a dor auxílio, que ela nos traz uma reflexão. Às vezes a gente está num momento que precisamos ter um choque de realidade. Então, essa dor providencial que vem para evitar a nossa queda moral. Mas eu costumo dizer que isso é só uma questão metodológica. Porque quando a gente está sofrendo, a gente não quer saber que tipo de dor que a gente está sentindo. A gente só sabe que está doendo, né? Então, quando algo dói, o que a gente quer? Que sare, a gente quer consolo, a gente quer que amenize tudo isso. E é aí que a gente vem com o Cristo Consolador, né? Para trazer essa força, para trazer esse consolo que a gente precisa para passar por essas dores e sairmos fortes, sairmos burilados, sairmos melhores do que a nossa experiência anterior. E no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem que é curtinha, mas que é muito, muito rica de ensinamentos e que ela vai ser a base para o nosso estudo de hoje, que se chama O Jugo Leve. Diz assim:
Vinde a mim, todos vós que sois aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei comigo, que sou dócil e humilde de coração. E encontrareis o descanso de vossas almas, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso está em Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Então, nessa primeira parte aqui, ele faz esse convite: vinde a mim, busque consolo em mim, e aprendei comigo, que sou dócil e humilde. Então, essas qualidades da brandura que vem e que tomam conta de nós quando nós nos permitimos ter Cristo como nosso consolador, né? Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por mais difícil que seja a dificuldade, o problema que nós enfrentamos, quando temos Jesus do nosso lado, tudo se torna mais simples. Mas adiante nós vamos fazer reflexões sobre isso, sobre como as pessoas se tornam mais corajosas, se tornam mais firmes e confiantes, quando tem essa crença de que nada acontece por acaso. Há uma razão para tudo e que, entendendo esse para quê, ultrapassar essas barreiras se torna uma coisa muito mais simples. Então, no segundo parágrafo do jugo leve, diz: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, todos têm a sua consolação com a fé no porvir e com a confiança na justiça de Deus. Isso aqui é muito interessante porque geralmente a gente fala que não é muito bom generalizar, né? Mas aqui há uma generalização. Diz: todos os sofrimentos têm a sua consolação com a fé no porvir e a confiança na justiça de Deus. E se a gente parar para pensar, realmente, muitas das pessoas que se encontram desesperadas, acham que não tem cura para os seus males, é porque não tem essa fé naquilo que virá, de que virá algo melhor. Elas acham que não tem sentido na dor, não é mesmo? E muito menos tem confiança na justiça divina, porque acham que Deus a abandonou. E não é bem assim, né? Quando você busca entender profundamente o que está acontecendo, a sua fé e confiança vai aumentando, porque nós aceitamos o único remédio que muitas das vezes traz o alívio para as nossas almas, principalmente para os males espirituais, porque não há remédio para isso, né? O único remédio é o nosso autoaprimoramento, é essa aceitação de que tudo está acontecendo como deve acontecer, e ter a reflexão de entender como isso vai me tornar uma pessoa melhor. Então aqui, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, todos têm a sua consolação com a fé no porvir e com a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Aquele, ao contrário, que não espera nada depois dessa vida, ou que duvida simplesmente as aflições pressionam com todo o peso, e nenhuma esperança vem amenizar a amargura. Então aqui justamente está falando daquele que não quer enxergar um remédio para o seu mal, né? E que não vê nada esperança, não vislumbra algo melhor, porque não tem fé no que vai acontecer, tem apenas decepções, né? E isso traz muita amargura para a pessoa. Ela se sente realmente abandonada, não tem esse olhar mais profundo de buscar entender que Deus é grandiosamente bom e misericordioso, e que não vai nos deixar sofrer só porque Ele quer ver o que a gente vai fazer. Tem um sentido em tudo isso, e essa fé que nós temos que buscar fortalecer a cada dia, né? Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fastigados, e eu vos aliviarei. Então ele trouxe na sua vivência, na sua palavra, o remédio, o alívio para as nossas dores. E aqui, no final, Kardec termina dizendo: todavia, Jesus põe uma condição
a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é leve e sua lei é suave, visto que impõe como dever o amor e a caridade. A partir do momento em que eu paro de olhar só para mim, que eu me vejo como o único coitadinho do mundo, e vejo que existem muitas outras pessoas que estão passando por sofrimentos diversos, que são inimagináveis por nós, e eu tenho esse olhar compassivo para com o outro através do amor e da caridade, eu deixo de estar menos triste porque eu não estou me preocupando mais só comigo. Eu já estou vendo o próximo, prestando atenção nele, e talvez isso instigue em mim um movimento de amor e de caridade. E assim eu vou entrar em conformidade com as leis divinas. E isso é o pontapé inicial para a gente iniciar essa fé no porvir e essa confiança na justiça de Deus. Porque a gente para ver que nada é por acaso. Quando nós nos permitimos ser instrumentos da bondade de Deus, a gente vê que se não fosse por uma atitude nossa, talvez certa pessoa não tivesse um trabalho. Se não fosse por uma atitude nossa, talvez fulano não tivesse o que comer. Então, a gente acaba vendo todas as tramas da vida de uma maneira mais profunda, entendendo que realmente nada acontece por acaso, que às vezes há um chamado, né? Leon Denis, ele continua falando sobre a dor. Ele diz: por mais admirável que possa parecer à primeira vista, a dor é apenas um meio que usa o poder infinito para nos chamar a si, e ao mesmo tempo tornarmos mais rapidamente acessíveis à felicidade espiritual, a única duradoura. Então aqui ele está falando daquele tipo de dor que é um choque de realidade para a gente, né? Que é um susto, muitas vezes vem como um susto, e que é esse despertar. Às vezes a pessoa está achando que é inatingível, vem uma doença, a abala, e aí durante essa doença ela para e reflete sobre tudo aquilo que ela colocou como prioridade que realmente não era, e sai transformada dessa doença. Então essa dor, ela veio com esse caráter de trazer uma reflexão interna, né? Essa maneira pedagógica que nos foi apresentada. E aqui ele tem mais uma passagem que fala: para isso pôs Deus nessa terra de aprendizagem, ao lado das alegrias raras e fugitivas, dores frequentes e prolongadas, para nos fazer sentir que o nosso mundo é um lugar de passagem e não um ponto de chegada. Isso daqui é muito patente para nós espíritas, que entendemos que a vida real é a vida espiritual, não é mesmo? Então, essas dores são para nos lembrarmos que a gente vai ter que enfrentá-las constantemente, e que isso não é o normal no mundo espiritual. No mundo espiritual, as dores vão ser muito menos intensas, né? Então, essas felicidades fugidias e as dores constantes são diametralmente opostas ao plano espiritual, ou seja, lá nós vamos ter felicidade constante e dores com menos frequência, né? Dependendo do nosso merecimento, é claro, mas se nós nos esforçarmos, esse vai ser o nosso fim maior, né? Porque a vida real é a vida espiritual. E aqui eu trouxe alguns personagens fictícios, não fictícios, os personagens do romance de Emmanuel. Eu trouxe do livro Renúncia, do Paulo Estevão também, que aqui são personagens que Emmanuel traz, que realmente aconteceram em vidas passadas, e ele vem trazer os ensinamentos das vivências. E em todo livro o que a gente consegue notar é que há uma pessoa que conseguiu aprender tudo isso, que conseguiu entender o caráter pedagógico da dor, né? Por exemplo, no livro Paulo Estevão, esse aqui, Abigail, que era a prometida de Paulo, ela conseguiu entender o caráter pedagógico da dor. E quando ela estava no seu leito de morte, ela não tinha medo, ela já tinha aceitado tudo isso. A doença dela serviu para que ela refletisse sobre tudo o que seria o sentido real da sua vida.
né? No livro Renúncia, aqui, esse livro eu gosto demais, Alcione, que é a personagem principal, ela tinha um profundo conhecimento intuito, na verdade, ela tinha um profundo intuito da sabedoria divina. Então ela se entregava às dificuldades com uma abnegação que poucos de nós conseguimos. Então o Emmanuel veio trazer justamente isso, para que a gente veja o quanto ainda temos que caminhar, mas quão melhores nós estamos agora. Célia, no livro 50 anos depois também, que deixou a sua vida na aristocracia romana para cuidar dos necessitados, se passando por Irmão Marinho. Joana de Cusa, que hoje nós conhecemos como foi uma das encarnações de Joana de Ângeles, que é mentora de Divaldo Franco. No livro Boa Nova é narrado que Joana de Cusa morreu na fogueira como não sei se foi na fogueira, foi no circo romano, não sei se ela foi lançada a leões ou na fogueira, eu acho que ela foi lançada a leões. E ela teve fé até o fim. Ela e o filho dela foram capturados, e o filho dela falou: renuncia, mãe, ainda dá tempo, a gente ainda pode viver. Ela falou: não, a minha vida é para Jesus, com ele o fardo é suave, a vida real não é essa aqui, a vida real é espiritual. Então, a gente para pensar qual coragem é essa que levavam os mártires do cristianismo a aguentar dores profundas com a confiança em algo maior, né? Isso é a prova da efetividade desse remédio, desse jugo leve, porque trouxe a coragem necessária para que passassem por dores materiais, fiando-se numa realidade espiritual que de fato existe, né? Como eles vêm depois para nos narrar. Então, é muito interessante isso. Os santos, como São Francisco de Assis, que tanto sofreu, tanto passou por dificuldades, mas tinha a fé reta, a confiança em Deus de que estava fazendo a coisa certa, né? E eu não vou me limitar aqui a santos e personagens narrados por Emmanuel. Na própria história, a gente tem provas de pessoas que tinham esse propósito maior e que não se deixaram abalar pelas dores que passavam na sua vivência cotidiana, né? Eu achei muito interessante quando eu me deparei com o caso de uma escrava americana, na época da escravatura nos Estados Unidos, que se chamava Harriet Tubman. Ela era uma escrava que, de alguma maneira, ela conseguiu escapar. Existia uma rede de contatos abolicionistas que tinham como propósito libertar os escravos dos estados que ainda eram escravagistas. Então, ela foi auxiliada por essa rede e ela conseguiu escapar da fazenda em que ela trabalhava. E é importante mencionar que, naquela época, os escravos eles tinham uma forte crença cristã com base nas igrejas reformadoras protestantes. Então, eles faziam uma ligação com o conhecimento afrodescendente que eles tinham com essa característica das igrejas protestantes, né? Então, para eles, o mundo espiritual era algo muito fungível também. Então, ela tinha, narrado na história, que ela tinha uma confiança em Deus e que a sua religião ela era muito importante para desempenhar essas tarefas. E alguns relatos que dizem que ela ouvia Deus falando com ela, e a partir desse momento ela decidiu voltar para resgatar outros escravos também. E é muito interessante isso, porque imaginem no lugar dela o que vocês fariam. Vocês passaram a vida inteira escravizados, né? Conseguiram se libertar e poderíamos muito bem viver nossa vida de boa, né? Não é problema meu, mas a consciência dela fez com que ela voltasse para resgatar, para integrar essa rede
de libertação dos escravos e voltar e resgatar aqueles que ainda estavam sobre o jugo da escravidão, né? Então, a gente para e pensa a força, a crença em Deus profunda que a ajudou a ser destemida, porque não é qualquer um que faria isso, né? Então, é como se fosse o mito da caverna de Sócrates, você na vida real, né? Ela saiu da escravidão, viu o mundo real, se deparou com a liberdade, mas ela teve que voltar para contar para os outros também, e ela só se sentiria completa experimentando a liberdade com os seus próximos, né? Então, ela nessa encarnação ela já teve o chamamento de qual era o seu propósito de vida, e que não era solo, era em conjunto, né? Então, isso aqui, de acordo com as pesquisas que eu fiz, ela voltou para ajudar e libertou entre 60 e 80 escravos de fazendas escravagistas. Ela liderou cerca de 12 missões, ela como líder. Então, essa fé que ela tinha constante a ajudou a fazer tudo isso. E ela nunca perdeu uma pessoa escapando. Imagina, se hoje em dia a mulher já não tem muita voz, imagina naquela época uma mulher negra destemida para libertar os seus iguais, né? Então, ela inclusive era conhecida como Moisés, porque ela levava todos em segurança para a Terra Prometida, que era ou o Canadá, que não aderiu à escravatura, ou a algum estado livre. Então, nessa vivência de Harriet Tubman, a gente consegue ver também a vivência do Salmo 23 de Davi, quando ele fala. Muitas vezes a gente repete e não se dá conta, né, de quão profundo é esse salmo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da vida, por amor ao seu nome. Então, essa confiança divina de que, confiando em Deus, a ela nada faltará, né? Que ela está sendo guiada por águas tranquilas, por mais fortes que pareçam, ela amparada em Deus, no Senhor, ela tem essa mansuetude de passar pelas dificuldades. E essa parte aqui se encaixa perfeitamente quando diz: ainda que eu adentre pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, ainda que nós passemos por todas as dificuldades, não devemos ter medo. Tomemos ela como nosso exemplo. Ela se arriscava, cada vez que ia e voltava, ela poderia ser descoberta também. Mas isso não deixou que ela se abalasse. Ela tinha uma confiança maior e um propósito de vida maior também. Então, ela se sentia totalmente amparada por essa bondade de Deus e por esse jugo suave que o cristianismo traz, né? E aqui termina falando: tua vara e o teu cajado me consolam. O que isso quer dizer? Vara é aquilo que geralmente é usado para disciplinar, né? Não é para castigar. Não deveria ser, na verdade, né? Por exemplo, os professores, nas épocas muito antigas, tinham uma vara para apontar, para disciplinar. E o cajado serve para se apoiar, é aquilo que os pastores usam, que é meio como se fosse uma bengalinha, né? Então, essa questão da vara e o cajado mostram a justiça divina, né? A vara representa a disciplina, aquilo para nos manter retos. E o cajado mostra o suporte, o apoio, que apesar das dificuldades, nós não estamos sozinhos. Nós temos esse apoio constante de Deus, que quer que nós tenhamos sucesso e não que nós caiamos por todas as dificuldades que são para o nosso melhoramento, né? Então, esse papel da dor, muitas das vezes, é para que nos leve a reflexões sobre
mais profundas sobre a nossa missão, sobre o que viemos fazer aqui e como estamos vivendo a nossa vida também. Aqui no livro Paulo Estevão tem uma frase que Ananias fala a Paulo e que ele diz: quando hajas sofrido mais, terás apurado a compreensão dos... não entendi minha letra, mas eu tenho marcado aqui. Quando hajas sofrido mais, terás apurado a compreensão dos homens e das coisas. Só a dor nos ensina a ser humanos. Então, é só a partir do momento em que a gente compreende a dor, nós conseguimos enxergar o próximo como o nosso irmão também, aquele próximo que está passando pelas mesmas dores que nós. Então, ela nos ensina a ser humanos, ela nos ensina a ter esse olhar mais apurado, esse olhar de profundidade que nos é convidado a ter, a estarmos atentos, né? Então, o objetivo é entender o sofrimento como um instrumento do nosso progresso, mas não buscá-lo indistintamente porque é só pelo sofrimento que a gente cresce. Não. O sofrimento vai ser colocado em nossas vidas em diferentes oportunidades, né? A gente não precisa sair procurando voluntariamente. Isso não é uma apologia ao sofrimento, é só uma maneira de encará-lo de uma maneira mais leve e mais tranquila, né? Porque anda de mãos dadas com o nosso progresso e com o nosso amadurecimento espiritual também. Então, essa foi a reflexão que eu trouxe hoje para a gente, de entender o papel da dor nas nossas vidas e entender que com Cristo o jugo é suave, né? O fardo é leve. Quando a gente busca o consolo na palavra amiga do Espiritismo ou do cristianismo, porque o Espiritismo é essencialmente cristão, né? Então, a gente consegue sanar essas dores e entender que no porvir nós estaremos melhores, mais maduros e mais atentos a tudo isso para que nos tornemos melhores a cada dia. Então, muito obrigada a todos que puderam assistir hoje. Eu espero que tenha sido proveitosa e até a próxima. Até mais. Olá, tudo bem? Você gostou da nossa palestra? Algum ponto que lhe chamou a atenção? Comente aqui embaixo, queremos lhe ouvir.